Vamos descomplicar a entrevista da Márcia? Se não derrubarem a live novamente. Sejam todos bem-vindos à live da titia. Hoje, dia 23 de nove de 2024, às 22 horas e 2 minutos. Estou tentando fazer a live desde as 21 horas e 49 e não consigo. Não consigo por conta de que toda hora a live cai. Bem, meus amigos, vamos aqui direto ao assunto, porque hoje está complicado e eu não quero complicar mais o assunto ainda. E nós vamos falar aqui, ponto a ponto, sobre o que aconteceu na entrevista hoje da Márcia no Link Vanguarda. Meus amigos, para mim foi uma tragédia. Eu não sei para vocês, mas para mim foi algo surreal. Eu não entendi quase nada. Aliás, eu entendi sim. Não vou mentir para vocês, não, porque eu entendi. Hoje, dia 23 de nove de 2024, às 22. Eu entendi perfeitamente, sabe por quê? Nós temos um negócio hoje chamado linguagem de coach. O que seria a linguagem de coach? São linguagens corporais. São linguagem que as pessoas usam para poder entrar na mente das pessoas, tá? Essa linguagem corporal, ela se preocupa em fazer com que a pessoa do outro lado tenha ligação afetiva, emocional, psicológica, e por isso a linguagem corporal é importante. Por exemplo, vocês já perceberam que todo político tira foto assim? Toda política tira foto assim? Isso tem um significado. Isso tem um significado. Esse posicionamento é um posicionamento do marketing, do coach. Ou quando a pessoa quer passar uma impressão de intelectual, a mão é tudo que ela tem. Então, por exemplo, pode perceber que a senhora Márcia, ela tem esses posicionamentos já treinados, né? Porque esse posicionamento do corpo tem o objetivo de ajudar o indivíduo, né? Para poder mostrar algo que muitas das vezes ele não é. Por exemplo, esse posicionamento para falar é um posicionamento, é uma posição de coach, né? Para expressar, né? A forma de expressar. Eu vou trazer para vocês um vídeo explicando. Quando a pessoa oferece, quando a pessoa, sabe? E mesma coisa, são frases decoradas. E nós vamos ver isso nesse vídeo que eu vou passar. Eu espero que dê certo agora, né? De passar e que ninguém derrube a minha live. Nós vamos colocar aqui para vocês verem como que as falas são as mesmas. Não muda. Muda a pergunta, mas as palavras, as frases são as mesmas, e inclusive os posicionamentos de mão, o posicionamento comportamental para poder influenciar visualmente, porque nós, seres humanos, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são visão, tem pessoas que são sinestésicas, que tem que tocar. Então, o coach, o treinamento de coach para políticos, para falar, eles abrangem tudo isso, até mesmo esse posicionamento do corpo e frases decoradas. Você não sabe a resposta? Usa essa frase. Você não sabe a resposta? Palavras-chave são essa. Não é que nem nós aqui que começamos a live, cai 4 vezes, derruba a gente 4 vezes, ou eu falo que não deu certo e a gente segue. Isso não tem nada a ver. Isso aqui é real, é verdade. Agora, aquele posicionamento lá, aquilo é treinamento. É treinamento para as pessoas. E pode perceber, parece o Odorico Paraguaçu falando. Fala, a gente não entende nada, né? Vamos ver se vai sair o som aqui agora. As entrevistas foi definida em sorteio, com a presença dos representantes de cada candidato. A primeira a ser entrevistada por aqui é a candidata Márcia, do PL. Boa tarde, candidata.
Boa tarde, Thalita. Boa tarde aos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Candidata, nosso tempo começa a contar a partir de agora. 20 lá, minutos. Então, a repórter sofreu. Uma candidata bolsonarista, né? E aí costuma dizer também que o ex-presidente Boa noite, Denis. Jair Boa noite, Bolsonaro Neuza. mostrou Boa noite, um caminho Grazi. certo para o Brasil, que a senhora chama de verdadeira direita. Não cabe aqui essa entrevista, gente, discutir o mérito dessa sua avaliação. O PL está usando essa frase, verdadeira direita. Eu não sei se vocês se recordam que nós fizemos uma live aqui, e na live eu especifiquei que hoje a direita é uma direita contaminada, é uma direita hoje que é falsa, porque pessoas que nunca foram de direita agora se apresentam de direita. Pessoas que nunca foram em manifestações de Jair Bolsonaro, não tampouco ficaram na frente dos quartéis, se apresentam de direita. Então que isso é lamentável, porque o movimento que se criou acabou sendo contaminado e hoje nós não sabemos quem é de direita e quem está surfando na onda de direita para poder levar vantagem. E aí eles começaram a usar essa verdadeira direita. Vamos pautar o povo, né? Obviamente. Mas eu gostaria de olhar aqui no calendário, candidata, para compreender a sua mudança, né? Jair Bolsonaro foi eleito presidente em outubro de 2018. 2 anos depois, em outubro de 2020, a senhora apoiava o candidato do PSDB à prefeitura de Taubaté e trocava um cargo de confiança na gestão do Ortiz por outro cargo de confiança no DAEE, na gestão de João Dória. A pergunta é a seguinte, candidata: o eleitor de Taubaté, ele deve confiar a gestão do município a quem demora 2 anos? Vamos dar uma pausa, nós vamos parando. Para quem hoje critica todo o posicionamento de João Dória, cabe salientar que ela só virou diretora do DAE com a bênção de João Dória. Com a bênção de João Dória. Então, vamos separar os meninos das meninas e vamos prestar atenção, né? Vamos falar de verdade. Vamos prestar atenção na forma que surfa na onda do que é conveniente. Para identificar um caminho, seja esse caminho... Ah, meu Deus. Qual for, candidato? Thalita, foi ótima essa pergunta, adorei. Eu quero aproveitar para esclarecer. As narrativas, né, da velha política, elas sempre se baseiam nas mentiras, nas narrativas das inverdades. Prestem atenção no posicionamento da mão, prestem atenção na fala repetitiva, na palavra narrativa, na palavra inverdades, verdade e também em indicadores. Prestem atenção. Das narrativas, nós somos sim representantes da verdadeira direita. Nós temos aqui todo o grupo da direita verdadeira nos apoiando. O Nicolas esteve aqui, hoje o senador Magno Malta estaria aqui, mas infelizmente ele teve um problema no joelho, foi internado. Nós vamos ter a Michele Bolsonaro aqui. Nós tivemos todo o grupo da direita. Quando eu estive no PSDB, realmente a gente acreditava naquele momento que era a verdadeira direita e que nós enxergamos. Comprovação de que essa senhora sabe pouco do que ela participou, ou sabe nada do que ela participa, ou surfa na onda daquilo que for o cargo que for lhe dar. Primeiro, PSDB nunca se intitulou de direita ou esquerda, ele sempre foi partido de centro. Então o que ela fala aqui já começa a ser uma inverdade. Lá na frente, que a gente era manipulado o tempo todo, era uma direita falsa, uma direita que manipulava a população, ligada ao PT. A gente está vendo aqui hoje todos os resultados, todas as manobras que estão sendo feitas. Todos tiveram o direito de escolha. Graças a Deus eu escolhi, estou do lado certo da história. Que história? Qual o lado certo da história? Que história? Prestem atenção no discurso vazio. Estou com o presidente Bolsonaro, sou presidente do partido do PL desde 2009. Mentira! O partido do PL, ele era PR. E em 2016, eu saí candidata pelo PR, que é o PL hoje, que era o 22. E quem era o presidente do partido em 2016 era o senhor Eduardo Cursino. Mentira! Eu vou mostrar para vocês aqui
Vamos dar uma pausa aqui, eu espero que não trave. Eu vou mostrar para vocês aqui e depois eu mando deixo exposto para vocês a capivara da senhora Márcia. Quando eu falo capivara, eu tô falando sobre a sua ficha de filiação, seu histórico de filiação desde o início. Eu acho que não vai aparecer para vocês, que vai aparecer invertido, mas eu vou ler para vocês. Bem, ela foi do PDT em 2016, 2007 PV, 2016, dia 2/4/16 ela era PDT, dia 25/4/16 ela mudou para o Solidariedade. Depois, dia 10 de março de 2013, Solidariedade. E dia 18/1/2022, o PL. Ela foi pro PL em 2022. Ela não era do PL em 2009. É mentira, está aqui na ficha de filiação dela. 2007 ela era do PV. De 2007 a 2011 ela era do PV. De 2020, de dia 18/1/22 até agora ela é do PL. Então, em 2016, quando eu saí candidata pelo PR, que é PL, o presidente era Eduardo Cursino. Mentira! Mentiu! A ficha de filiação está aqui, para quem quiser ver. Vamos dar sequência aqui. A pataquada toda. Vejo narrativas. Narrativas. Dizendo que eu fui pro partido agora, em 2022. Foi. Porque a gente mudou ali a executiva na troca de Não, senhora. Renova a data de filiação. A senhora é de Gente, 2022. Tá com mentira. A gente É tem que mentira da respeitar senhora. a população. A gente tem que começar. Hoje tem formas de A senhora não é do partido desde 2009. Eu era em 2016 do PR. Porque ele deu essa liberdade de clareza, de cultura, de entendimento do que era realmente a manipulação da população brasileira. A senhora está manipulando a população. Por isso. Então, eu sou, sim, da verdadeira direita. O grupo que não representa a verdadeira direita, que é um sistema manipulado, que manipula a população e que se sustenta através desse sistema. Hoje a gente vê que o nosso partido, nós estamos... Olha o tamanho da resposta dela para falar nada. Para falar mentira e ainda falar, confunde o povo e não fala nada. Ó. Política de 30 anos, está lá eles me ocupam, que estive no PV e acham que eu sou esquerda. Eles trabalham isso. O Padre Afonso está lá apoiando eles. Olha lá, ó, repórter. A senhora fala em narrativas, mas na verdade são fatos, né? Houve esse intervalo de 2 anos. Mas só pra gente seguindo aqui, então... Não, mas deixa eu acabar de explicar isso, por favor, Thalita, porque na realidade, assim, esse grupo, eu reconheci, enxerguei e vi. Esse grupo está se mantendo lá para se manter o poder, o sistema do couro do povo, do dinheiro do povo. Então é Padre Afonso. Mas sempre foi de cargo de confiança. Sempre foi do couro do povo. Da esquerda. Ela sempre participou de Júnior quarto. Ortiz, que está lá no PSDB, hoje está aí com o vice do Kassab, não foi para o PSD por falta de coragem quando o presidente Bolsonaro bateu no PSD. Então a gente precisa... Olha, a repórter agoniada. Agoniada, porque ela não responde. Não responde. Fala. Seguindo aqui falando de trajetória política, que sem dúvida é fundamental para o eleitor. Vamos lá, vamos para o próximo. Candidatos, a senhora tem feito duras críticas ao PT, especialmente ao presidente Lula, né, que foi condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro. Em 2021, essa decisão foi anulada pelo STF. Mas a senhora não faz, por exemplo, nenhuma crítica a Valdemar Costa Neto, que é o presidente nacional, que é o seu partido, né? Na canela! Corrupção e lavagem de dinheiro em 2013, no caso que ficou conhecido como mensalão. Se eleita candidata, a senhora deve adotar, digamos assim, 2 pesos e 2 medidas na sua gestão, sendo conivente com casos de corrupção que envolvam seus aliados na prefeitura? De forma alguma. Como não? Eu represento a transparência e a gestão pública eficiente. É isso que eu represento. Valdemar Costa Neto pagou o seu preço lá atrás, não foi manipulado
do STF. E por ele ter pagado o preço da prisão, isso isenta ele de ter feito? De ter participado de um esquema de corrupção? Só uma pergunta. Como a gente vê aqui, a gente tem informações reais, tá aí no Google. Outra coisa, é a candidata do Google. Tudo manda perguntar pro Google. Será que na hora que tiver um problema no município de Taubaté, ela vai perguntar pro Google? Vai chegar lá e falar, digitar lá no Google, como resolver a situação habitacional de Taubaté? É tudo pelo Google? Sério isso? Tem que começar a trabalhar com a verdade. Costa Neto hoje, o presidente, que eu tenho muito orgulho do meu partido, ele escolheu o lado certo da história. Ele não conhecia a verdadeira direita e o Bolsonaro. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade aqui? O Jair estava sem partido. O Valdemar, muito esperto, abriu as portas para o Jair Bolsonaro. Que uma hora ou outra, que é um perigo o Jair Bolsonaro ter se aliado ao Valdemar, porque é capaz que o Valdemar passe a perna nele. E hoje ele assumiu esse papel tão perseguido que é hoje por estar do lado certo da história, representando a verdadeira direita. Então a população tem que acordar para isso. Qual história? Qual história? Quem se manipula o tempo todo, querendo viver do sistema, querendo manipular a população para se beneficiar do dinheiro público, é o nosso adversário. Quem está aí há 30... Ela só tem um adversário. Ela só tem um adversário. Os outros 3 candidatos é nada. Não tem respeito. Fala respeito pela população, mas não tem respeito pelos adversários. Anos manipulando e que hoje a população paga sem saúde, sem educação, sem segurança, sem emprego, sem infraestrutura para receber empresas que querem se instalar na cidade, é um outro grupo. Então a gente precisa se atentar. O presidente Bolsonaro mostrou que um verdadeiro governo de direita faz direito, deixou com 54 bilhões de superávit no nosso governo. Tarcísio tem feito um grande governo, trabalho... Boa essa colocação dela, do Tarcísio. Ela fala o tempo todo do governador do estado. O governador do estado é o presidente e do partido do Republicano, que não é o partido dela. É o partido do Ortiz. É o partido do adversário. Alguém informa essa senhora aqui isso, por favor? Com ele, um grande mestre. Já fizemos conquistas importantes para Taubaté, como drenagem, que foi nos prometida lá no passado. Ficamos com a dívida, não temos a obra e ficamos com o problema. Mas junto com o governador Tarcísio já resolvemos o problema, deixamos liberado 18 milhões assinados, que é 21 milhões em contrapartida de 4. É assim que faz política, é assim que faz gestão pública, eficiente, transparente, com resultado. Não é maquiando superávit no nosso governo. Não parece a Dilma? Eu voltei um pouquinho. Não parece a Dilma? Só um minuto, ó. Já fizemos conquistas importantes. Ó o valor. Como drenagem, que foi nos prometida lá no passado. Ficamos com a dívida, não temos a obra e ficamos com o problema. Mas junto com o governador Tarcísio... Que é do governador Ortiz? Deixamos liberado 18 milhões assinados, que é 21 milhões. Que é 21? Pra quê? Não falou? Com 4. É assim que faz gestão pública, eficiente, transparente, com resultado. Não é maquiando e atrapalhando. É maquiando, não é maquiando. Desculpe te interromper, candidata. Coitada da repórter. Eu quero tratar de muitos assuntos aqui com a senhora, vamos ver se a gente consegue. Mas atacando, né, o governo federal, o presidente Lula em especial, tem um dado aqui... Não, eu tô atacando, eu tô falando a verdade, né? A verdade tem que ser dita para a população. Então, em 2020... Que verdade? Federal, não fala nada. De recursos da história para Taubaté. O dado que eu tenho que foram 149 milhões contra 140 milhões em 2022, que foi o último ano da gestão do Bolsonaro. Nesse ano, agora, o repasse já chega aí a 129 milhões, mais ou menos. Quando a senhora fala do presidente... Vamos voltar. A senhora não tem Vamos voltar um pouquinho para a gente prestar atenção no repasse.
Ó, 22, que foi o último. vamos voltar um pouquinho o O repasse. governo federal, gente, fez o maior repasse de recursos da história para Taubaté. O dado que eu tenho é que foram 149 milhões 2023. contra 140 milhões em 2022, que foi o 149 milhões, Taubaté já recebeu em 2023, conta 129 milhões em 2022. O governo Jair Bolsonaro passou 129 milhões e o maior repasse para Taubaté aconteceu agora de 149 milhões. Prestem atenção. E este ano já passou, olha lá, ó. último ano da gestão do Bolsonaro. Nesse ano, agora, o repasse já chega aí a 129 milhões, mais ou menos. Entende? Quando a senhora fala do presidente Lula, a senhora não teme prejudicar a relação de Taubaté com o governo federal, candidata? Eu não falo do governo Lula, né? Vocês estão manipulando também para essa situação. Eu falo da verdade. Ao longo da campanha, a senhora vem atacando bastante o presidente Lula. Eu estou Lula. falando a velha política, o velho formato sem gestão pública e sem resultado para a população. É isso que eu estou dizendo. Quando você diz que o governo Lula fez um grande repasse para Taubaté, o governo Bolsonaro também. Em plena pandemia, ele repassou 35 milhões para Taubaté, que a gente não sabe onde foi. Como não sabe? 35 milhões e ela não sabe onde foi parar o dinheiro? Eu vou mostrar para ela, porque eu acho que ela estava preocupada em preservar o cargo dela lá no DAE, dado pelo João Dória, entendeu? E aí ela não prestou atenção no que estava acontecendo no município de Taubaté, mas eu vou mostrar, pera um pouquinho, fica aí. Não foi emprestada essa conta. Na pandemia se diz que nós não evoluímos e ficamos naquela situação por causa da pandemia, mas... Taubaté, vou diminuir a tela aqui, porque Taubaté, ela foi a cidade, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Taubaté foi a cidade que menos morreu de Covid no Brasil. E não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. Quem está falando isso é a própria... Eu vou explicar para vocês. É o ranking nacional das cidades que menos morreram de Covid no município. Taubaté é uma delas, gente. Pelo amor de Deus. Essa mulher não sabe o que fala. Onde ela estava quando aconteceu tudo isso. Onde ela estava? Olha aqui, ó. Vamos lá. Ó. O ranking das cidades que menos morreram de Covid. Segundo lugar, Taubaté. Taubaté, ela foi a segunda cidade que menos morreu de Covid. Vocês sabem por quê? Sabe por quê? Porque tinha aqui no município um hospital municipal. Os respiradores... O atendimento era 70% para o povo taubatiano. Mas ela não viu isso. Aí ela vem com a história, onde está o indicador, a prestação de conta. Eu acho que ela não conseguiu nem abrir, não sabe nem abrir o portal transparência. É bem capaz que não saiba. Bem capaz que não saiba. Vamos dar sequência aqui, porque não vou parar nesse negócio aqui não. Eu estou chegando na metade. As outras cidades avançaram. A pandemia foi só em Taubaté, então não teve gestão pública, né? 2021 do governo Saúde. Por que ela não fez nada? Por que ela não fez nenhuma denúncia? Por que ela não investigou? Por que só eu que fiz? Aonde que essa senhora estava? O que essa senhora estava fazendo? Gastou-se o dinheiro, o Bolsonaro mandou dinheiro naquele momento para todas as cidades sem ver a quem, se era aliado ou se era... Fez mais nada que obrigação, então, obrigação dele. Cuida da população, diferente do da esquerda que não cuida nem dela. E nós ficamos nessa situação da pandemia, hoje sem saúde, sem vaga por erro de gestão pública, sem vaga em hospital. Uma mentira que nós tínhamos A falta de vaga nos hospitais hoje se dá por conta de que a regulação de vagas do município de Taubaté foi entregue para o governo do estado. Porque antes tinha aqui. A falta de vaga hoje se dá, senhora Márcia, por conta de que o governo Saúde não quis fazer a transição da saúde. Eu acho que a senhora não sabe nada do que aconteceu no município de Taubaté. A senhora nem presenciou nada, assim como a senhora também não é do PL desde 2009, porque de 2007 a 2011 a senhora estava no PV e depois no Solidariedade. Antes a senhora estava no PDT. A senhora só passou a ser do PL em 2022, porque eu saí candidata pelo PR, que mudou o nome para PL em 2016, e quem era o presidente era Eduardo Cursino, não era a senhora mentiu na entrevista, a senhora está novamente se equivocando aqui.
um hospital municipal que não Candidato. foi concluído. Não, mas você pergunta, eu tenho Não, que ter claro. uma Ué, mas responda! Você não responde! E aí, a gente... A repórter fica desesperada, querendo se matar! 35 milhões que o Bolsonaro mandou. E daí? Aonde foi? Porque tinha uma parceria dos respiradores. que Ficou foi aqui, minha montada, senhora. Salvou, foi a segunda cidade que mesmo morreu de Covid. Como em todas as outras cidades. Aonde foi esse dinheiro? É, a senhora não estava aqui, a senhora não viu, né? A senhora não abriu lá o portal transparência para saber. Ah, entendi. Ela não pesquisou. Então é isso que eu falo. Eu não Entendi. falo de Lula ou de Bolsonaro, eu falo de gestão. E a senhora não sabe o que é gestão. Se a senhora soubesse, a senhora não falava tanta coisa errada. No trato com a população. E é isso que eu quero fazer e vou fazer. Então, Meu Deus. Em relação à gestão, então, vamos regionalizar aqui. Vamos porque lá. A gestão do Ajuda, Thalita. Saúde do Progressistas é reprovada por 82% da população, de acordo com a pesquisa IPEC, divulgada pela Rede Vanguarda no fim do mês passado. O PL, partido da senhora, fez parte dessa gestão e ocupou, por exemplo, o PROCON, a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Habitação. O PL, que tem a senhora como presidente aqui em Taubaté, também é responsável pelos resultados dessa atual gestão, candidata? Nós não assumimos nem PROCON nem habitação. Era Mentira! Assumiu assim. No PROCON, nós tínhamos lá o Ivan, que é do PL. É do PL. Era o gestor do PROCON. E na habitação, nós tínhamos o Renan, que é do PL e é candidato a vereador. Então, tinha sim. Então, a senhora não sabe nem qual a ocupação dos seus aliados. Filiados do PL, que a habitação até evoluiu. O Renan, que toma Isso. conta lá, fez várias regularizações fundiárias. Não fez a regularização fundiária. E o que fez não terminou e terminou errado, porque eu estou levantando os dados agora e vou falar para vocês. A regulação fundiária começou no governo Peixoto, deu sequência no governo Ortiz, e o governo José Saúde entregou as matrículas, as escrituras. Essas escrituras são de casas, mas na escritura está escrito terreno. As escrituras que todo mundo recebeu do governo José Saúde são escrituras de terreno. Não estão averbadas construções. E tem pessoas que caiu na dívida ativa porque elas pagam o IPTU. E eu só quero saber se esse IPTU é de terreno ou se esse IPTU é de casa. Porque nas matrículas entregues não está averbada as construções. Agora, houve evasão de receita? Não houve. O secretário de Habitação, que é do PL, candidato hoje a vereador, ele se atentou que as escrituras que estavam sendo entregues eram de terrenos e que as casas não estavam averbadas nessas matrículas? Por que essas casas não estão averbadas nessas matrículas? Existe já o georreferenciamento, já está dentro do planejamento, essas construções já existem, porque se não existe, daqui a pouco vão ser notificados para regularizar a obra. E aí precisa de arquiteto, precisa de planta. Presta atenção, hoje eu peguei uma matrícula e nessa matrícula está escrito terreno, não está lá averbada a construção. Então, o que as pessoas estão pagando de IPTU? Porque teve gente que já foi para dívida ativa. Está pagando equivalente a terreno ou a área construída? Fica a dúvida. Nós vamos levantar isso. Porque se entregou matrícula de terreno e lá os vereadores tudo tirando fotinho, eu vou dizer uma coisa para vocês vão ter que averbar a construção, que tem gente que tem até sobrado construído, na matrícula. E aí tem que ter planta. E aí? Fala pra mim. Como é que tá aí a sua matrícula que você recebeu no dia que você foi lá na quadra de José Saúde, junto com o vereador, tirando fotinha? É terreno ou é casa averbada? Fala pra mim, o que tá aí na sua matrícula? Porque quando a gente tem uma matrícula, nós temos a matrícula e a matrícula está lá de terreno no princípio. Quando nós construímos, nós temos que fazer uma planta, projeto aprovado, e esse projeto aprovado é averbada a construção na matrícula. Você tem a matrícula aí, averbada a construção? Lá embaixo, no finalzinho. Ou só tá lá em cima terreno? Se tiver, nós vamos ter um problema sério. Presta atenção no que eu estou falando. Mas essa senhora não sabe. As fundiárias dessas escrituras, secularizou as escrituras, que há anos, desde o tal do Cidade Legal, vem prometendo e não entrega para a população. Você dizendo das secretarias, eu quero te dizer que
serviços públicos que nós pagamos e vivemos uma pandemia de falta de cuidado com a população, falta de cidadania, continuou com o secretário do Júnior. A pedido do Júnior, o Alexandre Magno ficou... Mentira! O Alexandre Magno rompeu na campanha do Eduardo Cursino. Ele fez campanha pro Saúde, rompeu porque ele viu uma possibilidade dele poder continuar na secretaria, então ele pulou de barco, tanto que ele não voltou mais, agora ele é secretário de obras. Secretário de obras não, ele é diretor de obras, se não me engano. Então ele pulou fora do barco para continuar no governo, não foi a pedido de ninguém, pedido de nada. Agora ela tinha, engraçado que ela tinha 2 lá, e aí não foi responsabilidade dela. Mas um que ficou da gestão passada, porque o Júnior exonerou ele e o Saúde chamou de volta. Lá 2 anos. Mas a senhora não vê nenhuma responsabilidade do seu grupo político nessa atual gestão? Lógico que não. Ela tinha 2 e lógico que não. E o outro que pulou fora do barco na campanha do Saúde tem responsabilidade. E o Saúde abraçou esse povo lá dentro da prefeitura. Hoje, as estruturas não andam porque tem os funcionários do Júnior lá dentro. Não tem. Não tem nenhum funcionário de confiança do Júnior lá dentro. Tem funcionário de carreira. Então, a senhora está dizendo que o serviço não evolui porque funcionários de carreira não estão fazendo o seu trabalho. A senhora está culpando, responsabilizando os funcionários de carreira. Os funcionários que estão lá sofrendo com pessoas incompetentes nomeadas por José Saúde. Que estão lá sendo direcionadas por pessoas incompetentes de José Saúde. A senhora está responsabilizando o servidor de carreira por isso? Não acredito. Eu não acredito que a senhora está fazendo isso com o servidor de carreira. Porque não tem um. Não tem um lá agora nomeado do Júnior. A não ser o próprio Alexandre Magno, que está lá como diretor de obras, que pulou fora do barco. Quando foi a campanha do Eduardo Cursino, ele não quis fazer para Eduardo Cursino, ele fez para o Saúde. E aí a senhora quer dizer que, então, todos os outros cargos de confiança nomeados, não tem mais nenhum secretário do Júnior lá. Nenhum. Então, se não tem, a senhora está falando que é funcionário, então são funcionários de carreira? É isso? É sério isso? Eu ouvi isso? Gente, manipulando, destruindo o que tem para que ele possa voltar como salvador da pátria. Esse modelo vem há 30 anos. A gente tem que acordar para isso. A gente tem que dar um basta nesse modelo engessado que se beneficia e come a vida da população, o dinheiro da população. O que eu defendo é uma gestão eficiente, comprometida, transparente. Qual é a transparência dos governos anteriores? Me diz, Thalita, você que é da TV, que tem que ter todas as informações. A gente vai ouvir, sem dúvida, aqui todos os outros candidatos. Candidata, seguindo então a nossa entrevista, queria entrar no tema de saúde, que é fundamental, hoje essencial para toda a população e não é diferente em Taubaté. No seu plano de governo, a senhora fala em construir um novo hospital municipal. Se eleita, a senhora pretende entregar a gestão do HMUT para o Estado, candidata? Com certeza. Nós vamos trabalho com o governador Tarcísio. De novo, trabalho com o governador Tarcísio, que é presidente do partido do Ortiz. De diálogo com a população e com todos os órgãos competentes. Mesma frase, Foi diálogo, erro, dominar transparência. o serviço de OS. É isso que aconteceu. Só que quem falta de isso gestão. foi a população. Quando a gente diz As mesmas palavras. Municipal, a gente olha vai a canelada que ela vai tomar da repórter. A instalação desse hospital, porque o Tarcísio, ele tem um programa de investimento. O Tarcísio, de novo, presidente do partido do Ortiz. Então ele já ampliou 2.000 e vai ampliar muito mais. E é nisso que a gente vai ampliar e cuidar de Taubaté. Já existe, Thalita, e você deve saber, porque você é da rede jornalística de informação, então você deve estar sabendo. Temos a Alvale, que é a Associação dos Municípios do Vale do Paraíba, pedindo um estudo para o Tarcísio, oficiado no ano passado. Pro Tarcísio. Pedindo um estudo para o Tarcísio. Pro Tarcísio. É totalmente contrário, e além de prejudicar a Taubaté com essa mentira e esse domínio sem estudo. O Tarcísio só vai ajudar ela. O que aconteceria, o maior... O que lidera a pesquisa, que é do partido, foi filiado pelo governador, ele não vai ajudar. Você acredita nisso? Então, ele é um equipamento regional, ele não é um equipamento municipal, como nos enganaram durante esse tempo. Então vamos tem lá supor, documentos... Ó, escuta, a cadeirada.
A canelada. Canelada, da canela dela. Presta atenção. Deputado andando com um projeto de lei na Assembleia que já foi distribuído pedindo a mesma coisa. Então mostra a eficiência, o erro de gestão e a falta de comprometimento que vidas nós perdemos lá. Por falta de gestão e egoísmo de achar que aquilo é uma extensão da casa dele que pode fazer uma gestão ineficiente. Coitado, repórter, desesperado. Solução para a população. Nossa, que cansativo. Resposta longa. Seu objetivo, a população não entendeu nada. Com a velha política, é por isso que a gente representa a direita verdadeira, a mudança verdadeira de Taubaté. A senhora está falando que vai insistir em devolver para o Estado, embora o Estado já tenha falado para a gente que não tem a menor estrutura, o menor interesse de pegar o Agamute de volta. Mas vamos supor que isso dê certo, a senhora vai construir um novo hospital municipal. Onde é que vai ser? Seu Onde hospital, é? em quanto tempo ficaria pronto? Onde é e quanto tempo? A pergunta foi essa. Onde é e quanto tempo, qual o custo? Vai ser igual as promessas anteriores, que demoraram 10 anos para instalar o AME, instalar o Cimantouro. E hoje se promete um hospital. Ela não responde. Lá numa área do SECAP, que é uma pedalada. Quanto tempo? Qual o valor? E onde? Da educação, vinculada à educação, como é que vai fazer um hospital lá? Então a gente precisa parar com isso. Não sabe nada de gestão, igual o Saldi não sabia. Ela fala que não pode construir lá aonde foi desapropriado com o dinheiro da educação. Vai ver com o valor da desapropriação, o valor que gastou lá. Esse valor é compensado na educação e aí pode construir isso tudo documentado. Isso está na lei lá da educação, do repasse, do recurso. Não sabe nada. É Saldi purinho, igualzinho. Mentira. Com a Mentira verdade, dela. a gente resolve tudo. Vocês podem ter certeza. A gente precisa começar a acreditar e ver e trabalhar com eficiência de gestão. Planejada, eficiente e com resultado. E é isso que eu vou representar. Eu tenho 18 anos. Ó, tem 30, tem 18, nem sabe. Prefeitura de Taubaté. Dilma Purim. Você mesmo disse, diretora dos serviços públicos. Fui chamada por eficiência. Não foi chamada por eficiência para ser secretário de governo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. 6 meses antes, o secretário de governo tinha que se afastar para sair candidato a prefeito do município de Taubaté. E aí, naquele período, muitos estavam se afastando para a candidatura de vereador, certo? E aí, o seu Eduardo Cursino, que é o secretário de governo, foi afastado. Ela ficou lá por um tempo para tapar o buraco, porque o Eduardo ia ser candidato. Para com isso. Secretaria de Governo e fui convidada a assumir o DAE, onde eu estou há quase 4 anos, fazendo gestão pública de 41 cidades em recursos hídricos, respondendo com indicadores, mostrando transparência, transparência, e é assim que a gente resultado, verdadeira direita. Mas eu insisto, não é olha lá, de novo, não é com narrativas. Mas Olha, onde vai narrativas. ser esse Onde vai ser? do próprio hospital, do próprio Agamute. A gente vai fazer no mesmo prédio onde está, porque a gente não pode perder. Eu sou engenheira, como é que a gente vai perder todo o investimento que a gente tem lá e a gente vai deixar mais um equipamento ocioso? Reclama. Gente, vocês conseguem entender? Estrutura. Não pode, foi um erro de gestão municipalizar. Mas nós vamos construir um hospital no mesmo lugar. Hã? Como é que é? Entendi. Foi um erro de gestão municipalizar. Vou devolver para o Estado. O Estado não quer. Mas aí eu vou construir um novo hospital no mesmo lugar que ele é. Hã? Que confuso. Física para o atendimento melhor, arejado, com qualidade, para que a gente possa abrir o entorno dele. Abrir o entorno do Agamute. Que entorno o Agamute tem? A linha atrás. 9 de julho na frente. A mãe falei, como? Eu não dou conta, não. Para dar resultado e ampliar o nosso serviço. A gente não pode ficar sem planejamento, mostrando que vai para lá, vem para cá e no resultado não faz nada. Então a gente vai mudar, vai resolver, junto com o governador do estado. Com o governador Tarcísio, presidente do Partido Júnior. Nós temos 19. Meire, gostei aqui, ó.
Ó, a Mary falou assim, a Márcia quer um hospital de 8 andares do HMUT e devolver pro governo do estado. Entendi! 9 deputados estaduais, nós temos 99 deputados federais que estarão, senadores que já estiveram aqui, que estão assumindo essa demanda, esse avanço para resgatar Taubaté. E é com eles. Ai, desespero da repórter. Nós vamos vai ver. Amanhã o deputado André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa, que nos ajuda nessa demanda. O pessoal quer fazer campanha eleitoral, não é com o povo de Taubaté. Acho que o povo de Taubaté é besta. Não quer fazer candidato com o povo de Taubaté. Quer fazer campanha eleitoral com esse povo tudo de fora. Que depois que acaba a eleição, ó, se vereador já sobe, imagina deputado, senador. Ah, gente, para. Que vai comprar essa briga por Taubaté, como ele tem feito pelo É a surfistinha, Márcia. Só surfa. Por um grande trabalho dele, em conjunto com o prefeito Israel. Então é assim que a gente vai... Prefeito Israel, cabe salientar, um problema seríssimo lá em Pinda, onde foi cassado o mandato por conta de quê? Por conta de que fez uma reforma administrativa lá errada, a mesma que tá aqui, né? Então vamos lá, o prefeito Israel, ela só fala de gente de fora, não fala do povo taubatiano. Resolver os nossos problemas. Amanhã temos o Eduardo Bolsonaro, às 16 horas. Outro de fora. Vai fazer com a gente uma carreata. Eu quero saber qual é o time, qual é o outro adversário que tem um time tão comprometido, com tantos valores. Vamos lá. Vamos explicar um pouquinho da política para essa senhora, porque, nossa, tá canseira, mas eu vou explicar. Bem, time para mim é de futebol, para início de conversa. Para mim, uma política não se compõe de time. Eu acho ridículo. Gente, esse negócio de coach é de dar nojo, ó. É mãozinha posicionada, é bracinho, é palavras decoradas, é tudo para entrar na mente da pessoa. Que time? Não é futebol, minha filha. Mas não é time. Eu acho ridículo. Isso é uma coisa pessoal minha que eu acho ridículo. Acho ridículo. Entendeu? Só que eu vou falar uma coisa. Você sabe o que compõe a articulação política? Voto. Voto. O mais votado, aquele que o povo de Taubaté votar, que for o mais votado, que ganhar. Se for o Ortiz, que o presidente do partido é o Tarcísio, que a senhora tanto fala, faz parte do grupo político dele, que compõe a política do partido dele. A senhora não compõe o grupo político do partido do governo federal. A senhora não compõe. A maior bancada hoje na Câmara Municipal é o PSD. Então vamos separar as coisas. Segue. Tanto resultado que abraça Taubaté como nós temos. Candidata, nosso tempo está acabando. A gente tem só mais 3 minutinhos. Vamos focar em proposta aqui na área da educação. Foca em proposta. A senhora fala em ampliar a rede municipal conforme a demanda para evitar filas. E ao longo da campanha, a senhora inclusive mencionou a contratação de vagas em creches particulares para zerar essa fila. Para a gente entender quantas creches serão conveniadas e qual será o valor pago por vaga, candidata. O que nós vamos fazer é resolver. Quantas creches? Não temos hoje, nunca tivemos indicadores reais do que acontece naquela indicador real. Qual é o número? Quando você vê uma divulgação dos governos anteriores, você vai na mídia é outra coisa. Então a gente precisa chegar e levantar com indicadores, com uma gestão séria, levantar dados reais. O que eu posso te garantir é que nós vamos zerar essa fila. O povo de Taubaté merece respeito e é isso que nós vamos fazer. É gestão, respeito e inovação. É assim que a gente vai cuidar de Taubaté. Mais 2 minutinhos aqui, falando de outro tema. Não falou quantidade de creche, não falou quanto, falou nada. Cita, né, a questão de construção de piscinões, mas faltam detalhes, né, que inclusive surpreende a gente, porque a senhora é da área de atuação. E aí eu queria entender, são quantos piscinões? Olha a canelada. Eu vou te responder o Acelera Taubaté, que a gente tem uma dívida de 60 milhões de dólares. Tá aí, é só procurar na internet. Procura no Google. Prometeu pra gente piscinões na Baronesa, no Campos Elíseos e no Parque Aeroporto. No Parque Aeroporto foi feito 80% desse piscinão, não conteve a água e nós perdemos uma vida lá na última chuva, lá no Parque Três Marias, que a filha não conseguiu salvar
o pai cadeirante na época da chuva. Então é assim, é com verdade que a gente vai fazer, viu, Thalita? Porque você sabe e acompanha e sabe que foi prometido isso no programa Acelera. Você vai lá e pergunta para o pessoal lá do Campos Elíseos, do Baranesa, e não foi resolvido nem estudo de macrodrenagem que correspondesse. Não se faz uma obra daquela. Mas quantos piscinões a senhora faria? Sem um estudo. Não, já está. Não é que eu faria, meu amor. Já tem pronto esse estudo. Já está liberado e já está aprovado o parque de alagamento, que piscinão já é ultrapassado. Vou te posicionar. É que seu plano cita piscinões. Mas é parque de alagamento que foi liberado, que é a mesma coisa. O piscinão hoje ele é... Existe ou não existe? É piscinão ou parque de alagamento? Então a gente aprovou já o parque de alagamento e a linha da micro e macro drenagem da Avenida do Povo e da Desembargador. É assim que faz, resolve. Sem ser prefeita, resolveu o que foi prometido pra gente, nos endividou e não cumpriu. Candidato, estou de olho no relógio, desculpa, porque tem 30 segundos agora para suas considerações finais, por gentileza. Eu agradeço, Thalita, adorei as perguntas, eu acho que a gente tem que trabalhar com a verdade, tudo que eu falei aqui é só vocês procurarem no Google, sabe? Procura no Google. Não vou trabalhar com mentira. Quero agradecer você, eleitor, vamos juntos, se Deus quiser a gente vai mudar essa história. Que Deus abençoe a nossa Taubaté e o nosso futuro com verdade. Muito obrigada, candidata. Bem, meus amigos, vou mostrar para vocês aqui. Nós temos aqui hoje, ela não disse, né? Porque eu acho que ela também não procurou no Google, que ela deveria ter procurado no Google, né? Nós temos aqui, ó. Eu vou abrir aqui para vocês alguns pontos para vocês lerem. Por exemplo, ó, Pinda, Justiça condena Isael Domingues à prisão por fraude em licitação. Ela fala ali que está junto com o prefeito de Pindamonhangaba, que foi condenado aí a ser preso por fraude de licitação. Ela não soube responder. Hoje nós temos uma fila, em julho fechou uma fila de 715 crianças aguardando creche, né? Ela não soube responder porque ela disse que não tem indicadores. Então, se ela fizesse o que ela manda toda hora a população de Taubaté fazer, que é dar o Google lá, né? Procurar no Google, ela acharia. Porque nós fizemos o que ela manda, nós procuramos no Google e no Google estava ali. Também, se ela tivesse procurado no Google, ela ia ver que as cidades de Taubaté que mais salvaram vidas pela revista Exame, pelo G1, pelo T7 News, Taubaté ficou na segunda cidade que menos morreu de Covid em todo o território nacional. Então eu acho que precisa de um pouco mais de entendimento e trazendo aqui para o município de Taubaté, por que não fez nenhuma denúncia? Por que não viu que o município de Taubaté estava com licitações supostamente direcionadas? Por que eu fiz as denúncias? Por que eu mostrei aonde o dinheiro da população estava sendo gasto de forma errada e que não estava tendo transparência no governo José Saldi? Aonde essas pessoas estavam? Inclusive os candidatos a prefeito. Por que não fizeram a denúncia? Por que não foram lá e foram fiscalizar, por exemplo, o aumento de cargo de 190 milhões de reais por ano? Esses 190 milhões de reais por ano daria para pagar o empréstimo, o financiamento do CAF. Não pagou porque pagaria o financiamento do CAF e a despesa do Agamute, mas não, ao invés dos políticos que hoje se apresentam para vocês, como, né, diz ela, os salvadores da pátria, ninguém foi lá enfrentar, dar a cara para bater. Por quê? Porque estava numa posição confortável e não podia se indispor. Aí agora aparece, ela nem sequer apresenta uma proposta e realmente algo que nós possamos falar, não, dá para apostar, dá para ser, a pessoa entende. Não, são frases prontas, são frases de coach, são posicionamento de mão, braço, de coach. Prestem atenção, parece que a pessoa está extremamente engessada. Agora, por que nada fez enquanto as licitações do município de Taubaté, nós derrubamos 45 licitações? Aonde estavam? Aonde estava a senhora, dona Márcia? O que a senhora estava fazendo e os demais? Bem, falar com vocês aqui, vou dar boa noite pro pessoal. Boa noite, Neuza, como é que você está? Ana Paula, o que você achou do debate dos candidatos a prefeito na Câmara? Eu achei que era Mariano Judas, 4 contra 1.
ao invés de apresentar proposta, porque é isso que as pessoas precisam, apresentar proposta. Coitada da Thalita, ela é piada. Do que você está falando, Grazi? Eu não consegui entender. Não consegui entender aqui. Tinha mais comentário aqui, mas sumiu? Onde que estão? Ah, tá aqui, achei. Deixa eu voltar lá atrás, que tem um monte de comentário aqui. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Vamos lá. Seria possível termos transporte de graça em Taubaté? Neuza, não existe nada de graça. Nada de graça. Tudo a população paga. Quando ela fala em transporte de graça, ela quer dizer que a prefeitura vai pagar para que os ônibus não sejam cobrados. O dinheiro da prefeitura vem de onde? Dos impostos dos taubatianos. Então, nós iremos pagar uma empresa com os nossos impostos para que ela não cobre passagem, certo? Certo. De onde vai sair esse dinheiro? Ela explicou de onde vai sair esse dinheiro? Vai ser o quê? O aumento de quê? Nós vamos pagar, vai ser tirado o dinheiro de onde para pagar isso? Não existe nada de graça. A saúde que nós temos de atendimento no SUS não é de graça, é pago com os nossos impostos. Não existe isso, vai ser de graça. Não, não é de graça. Vai sair da onde esse dinheiro? De qual orçamento? Vai sair do orçamento da mobilidade? Vai sair das multas de trânsito? Se vai sair das multas de trânsito, os radares vão continuar e provavelmente vai ter uns artifícios para que aumente a arrecadação. Tem que aumentar a arrecadação naquele setor, naquela pasta, daquela secretaria, para poder arcar com essa despesa. Porque nenhuma empresa vai vir aqui colocar o ônibus de graça. Concorda comigo? Então não existe nada de graça no poder público e vereador não dá nada, prefeito não dá nada. Eles têm que administrar o dinheiro que é arrecadado dos impostos. Então não tem nada, ninguém dá nada de graça. Ninguém, nenhum deles. Então se alguém falar que tá dando alguma coisa pra você de graça, é mentira. O Mauro Leite falando aqui. Ela nunca disse que era do PSDB, trabalhou com o Dória e Júnior e migrou pro PL. Exatamente, mas ela disse que é do PL desde 2009 e não é. Eu saí candidata pelo PL em 2016 e o presidente do partido era Eduardo Cursino. De 2007 a 2011, ela foi do PV. Depois ela foi pro Solidariedade. A Grazi diz aqui, Roberta Miranda de Taubaté. A Neuza diz, pois a Márcia falou que vai ter transporte de graça. Eu já expliquei, não existe nada de graça. Essa aí mais surfista do que eu, nem subo na prancha. Também para ela vai ser o quê? Jesus, haja paciência. Foi uma vergonha de 10 minutos. Roseli falando que é um absurdo, o Denis falando, pois é. Eu assisti parte e depois eu desisti. Ela falou assim, que depois lacrou com o Valdemar. Difícil, não responde as perguntas e desconversa. Exatamente, e a população percebe isso. A população quer saber a resposta certa. Será que ela conhece a enciclopédia? Provavelmente não, só o Google, que é do nosso tempo. O Ronaldo diz aqui, eles não tinham brigado? O Bolsonaro e o Valdemar não teve uma briga? Não sei se brigaram, não sei. A Grazi falando aqui, parte do piscinão foi ótimo. Então, porque ela fala que não é piscinão, que é parque de alagamento, mas aí depois no plano de governo dela está escrito piscinão. E aí depois ela fala que é a mesma coisa. Então ela corrige a repórter e depois ela mesma se atrapalha. A Roseli Salvato, meu Deus, eu não tenho paciência, mas precisa ter. O Ricardo Moreira, boa noite, Povarel. Para quem não sabe, o chamado Tarcísio de Freitas deu juízo a 4,5 milhões na venda da Sabesp. A pergunta é, quanto esse senhor, eu não vou ler o que você escreveu aqui, mais um bando de deputados ganharam nesta transação bilionária. A Sabesp foi vendida por 4,5 bilhões. Ela foi privatizada. Agora vamos ver se o serviço ficará bom ou o serviço irá piorar. Deise Monteiro, e vem vindo seco para privatizar o ensino do Estado. A Márcia precisa desse discurso delirante de acusar o PT, o Lula e agradar os ignorantes da cidade. Aí ficamos nesse hospício do céu aberto. Felizmente, me parece estar menos pior atualmente. Os delirantes da Câmara estão mais calmos. Na verdade, precisa discutir as situações do município.
né? Eu já falei isso, que pautas ideológicas, pautas federais, não resolvem o problema do município. Assim como também não adianta ficar usando de figuras externas, figuras federais, para se eleger no município. Apresenta a solução para poder resolver o problema da enchente, apresenta a solução dos problemas da saúde, apresente proposta de solução para a educação. Não adianta ficar falando do governo federal, seja ele Lula ou Bolsonaro, seja apoiador A, B ou C, mas sim o caminho para solucionar as dores da população. É isso que nós precisamos ouvir, é isso que a população precisa analisar. Mas as pessoas parecem que não têm proposta. Parece que não tem o que falar. Nós vamos ter os outros candidatos falando aí, nós vamos ponto a ponto. Vergonha essa entrevista. O Ricardo falando. Quem é Renan? É aquele que o Saldi chamou de vagabundo e depois retirou a portaria? Na verdade, o Renan é esse mesmo. Ele foi exonerado, né? Porque houve uma denúncia porque não ia trabalhar, se não me engano. E aí depois, um dia depois, nomeou novamente, retirou a portaria de exoneração. A Meire falando aqui, o Ortiz tem que desmentir o Saldi e a Márcia sobre o terreno do Quiririm. A Márcia, que é um hospital de 8 andares no Agamute, quer devolver para o governo do estado. Construir com o governo taubatiano e devolver para o estado. É isso que ela falou ali, exatamente. A Grazi falando aqui, boa noite. A Márcia quer 8 andares do Agamute. O Saldi quer construir a Borolândia, a cidade da criança. Também só o valor do fundo partidário do PL estão querendo engolir Taubaté. Querem comprar você, eleitores. O Ricardo falando aqui, alô, Valdemar, o boy, tira esse jabuti de cima da árvore, senão ela vai espatifar sozinha. Que coisa horrorosa essa entrevista. Aí o outro chamando ela aqui de Google, de Wikipédia. Hoje a Márcia colocou um vídeo do Nicolas descendo o cacete no Kassab. Só que ela esqueceu que o Kassab agora está no governo do Tarcísio. Ela apagou o vídeo. Gente, eu vou falar de novo para vocês. Eu já falei sobre isso. E vou repetir para vocês. Tem que analisar o candidato. O candidato que está no partido. Porque os presidentes dos partidos, os figurões dos partidos, todos têm uma mancha no seu currículo. Todos. Né? Como dizem aí os caciques dos partidos, todos têm mancha. Não existe nem A, nem B, nem C. Em algum momento deixaram as suas digitais negras. Então, analise o candidato que fez. Eu, como candidata a vereadora, falo para vocês, analise o meu currículo do que eu fiz sem ser vereadora. A minha ficha, o que eu realmente trabalhei, quem eu sou e o que eu fiz. E o que eu defendi para a população. Porque se for analisar partido, desculpa, é de enlouquecer. Se for analisar partido, a pessoa honesta, ela nem sai candidata. Ela nem sai. Então, preste atenção na pessoa, analise o seu candidato, analise o que ele fez, analise a ficha dele. Para você que ainda não tem candidato, você está procurando um candidato a vereador, me coloco à disposição. Todo o meu trabalho está aqui nas minhas redes sociais. Quer conhecer um pouco mais, me chame. Meu telefone está aqui, me chame, nós vamos conversar. E eu vou mostrar para vocês que eu fiz o que os vereadores não fizeram. Eu vi o que todos esses candidatos hoje nem sequer têm a coragem de mencionar numa entrevista. Não tem a coragem de mencionar que as crianças não tiveram os seus uniformes entregues porque a licitação foi derrubada por um erro primário de suposto direcionamento. Nenhum candidato expôs que nós tivemos o bloqueio dos bens dos prefeitos em 1.800.000 pela despesa de licitação de uma empresa. Só eu que vi isso. Nenhum candidato viu, nenhum se posicionou. Ninguém viu nada disso, só eu que vi. Para fazer as 28 denúncias e derrubar 45 licitações. Ninguém viu. A não ser o Ricardo Tubarão, que sempre me ajuda a fazer. Poxa! E agora vem com essa conversa mole de disputa ideológica. De quem é de direita, quem é de esquerda. Eu quero saber quem é que fez.
pelo município de Taubaté? Quem protegeu o dinheiro do taubatiano durante esse período de José Saldi? Não existiu a gestão José Saldi? Ela se apagou? Os 485 cargos que ele criou a mais, não existiu? O aumento da folha de pagamento em 190 milhões de reais por ano, não existiu? Não existe isso? Só eu que vi? A quantidade de processo, de ação civil, de inquérito que ele está respondendo, não existiu. Ninguém viu. Aonde estava todo mundo? Aonde estavam todos? Vou deixando vocês por aqui, que já é tarde. Nós custamos iniciar a live, porque nós fomos derrubados 4 vezes. Mas amanhã eu volto, se assim Deus Pai me permitir. Até lá. Olha, agora ela não quer desligar. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo, meu povo. Olha aí que live danado, que maravilha. Agora ela não quer desligar. Ai, agora vai.